Aliás, diversos líderes mundiais passaram pelo Egito para participar da COP27. Em todos os discursos havia uma pauta em comum: promessas para tentar conter as mudanças climáticas. E não foram poucas promessas. Só que, por enquanto, nenhuma solução mais prática apareceu. Nessa semana, como a gente falou, o presidente eleito Lula viaja para participar da cúpula. E nós vamos conversar agora com o procurador-geral da AGU Meio Ambiente, Diego Pereira, que está no nosso estúdio aqui em São Paulo para uma conversa sobre todas essas discussões tão importantes que vem acontecendo na COP27. Diego, boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui comigo no domingo. Eu queria aproveitar você aqui nos estúdios para a gente tentar aproximar um pouco essa discussão climática das pessoas com o que realmente está em jogo na COP27. Muitas vezes os assuntos ficam mais distantes, com tantas promessas. Para a gente começar, eu queria que você explicasse o conceito de justiça climática e por que a aplicação hoje é tão difícil e desigual. Diego. Oi, Roberta, boa tarde. Para mim, a satisfação estar aqui na CNN. Justiça climática é um conceito que está aí nas ruas do Brasil, nas comunidades, nas terras indígenas, nas terras quilombolas. Justiça climática é a percepção que a gente tem enquanto política pública de que há uma desigualdade em relação às pessoas que sofrem os impactos do clima. Como o nosso foco são as pessoas, a gente vai tratar de vulnerabilidades. A gente vai dizer que há diversas vulnerabilidades e justiça climática é o olhar para essas vulnerabilidades, trazendo respostas principalmente para pessoas que são vulnerabilizadas, como indígenas, quilombolas, mulheres, crianças. Então, quando ocorrem diversos desastres ambientais, por exemplo, no Brasil, e a gente viu isso com Petrópolis, o sul da Bahia, a região metropolitana do Recife, a gente consegue compreender o que é justiça climática. Exatamente. E também o que as mudanças climáticas têm causado no mundo todo, e não é diferente aqui no nosso país, com enchentes na Bahia, como a gente acompanhou, no Nordeste, mas também durante o ano em Minas Gerais e tantas outras regiões. Agora, para a segunda semana de COP27, Diego, qual que deve ser o ponto central das discussões? O que a gente precisa prestar mais atenção? O que é mais importante em todos esses debates? Essa COP, Roberta, ela tem um diferencial. Ela é um grito dos excluídos, e aí esses excluídos a gente chama as nações que estão fora desse processo de desenvolvimento, populações e nações que estão ali no sul global pedindo por reparação. Então, na primeira semana, houve diversas pautas relacionadas às questões da reparações de perdas e danos. Agora, na segunda semana, a gente espera que esse pedido de reparação histórica, de fortalecimento do fundo climático, seja colocado de fato no papel e os líderes dos diversos países possam se comprometer com a mudança de cenário. E como o Brasil, que agora vai chegar oficialmente à COP27, participando novamente, retomando um protagonismo, pode voltar a assumir esse papel a partir de agora? E qual que é a expectativa para a participação do presidente eleito Lula, Diego? O Brasil ele tem um papel de protagonismo na questão ambiental e essa oportunidade que está ocorrendo de mudança de governo, ela é crucial para o Brasil voltar ao centro dos debates com políticas públicas que envolvem a proteção da Amazônia, a diminuição do desmatamento, a proteção de biomas e, principalmente, políticas públicas que envolvam pessoas vulnerabilizadas. A COP27 no Egito, ela tem esse diferencial. A gente olha o meio ambiente incluindo pessoas. Por isso que a gente fala que o termo justiça climática ele é tão essencial e propício agora em 22. E aí, Diego, um dos pontos centrais que foi bastante discutido nos últimos dias, a nossa reportagem que acompanha a COP27 trouxe bastante também, foi a questão dos países menos vulneráveis ou mais privilegiados ou mais ricos colaborarem no sentido de equilibrar um pouco mais a discussão com os países mais pobres. Por que esses desenhos e esses planos, na prática, são tão difíceis de tirar do papel, na sua visão, Diego?
É um problema histórico, né? Essas nações se desenvolveram desde ali a Revolução Industrial com base na exploração do meio ambiente, né? Bens naturais viraram meio para essas nações se desenvolverem e hoje essas nações não têm um compromisso com os países que não conseguiram alcançar o mesmo grau de desenvolvimento. A dificuldade de diálogo entre esses dois polos, que a gente denomina Norte e Sul global, é basicamente dinheiro. Esses países poderiam contribuir mais com o dinheiro para essas nações menos desenvolvidas, que são mais impactadas, e não querendo fazê-lo, eu acredito que aí é que está a dificuldade dessas nações contribuírem para a mudança de cenário no clima. E nesse sentido, como é que você vê a COP27 sendo realizada no Egito neste ano, Diego? Não poderia acontecer em um momento e num continente, em um país como o Egito. O continente africano, Roberta, para você ter ideia, todo o continente ele é responsável apenas por 4% das emissões de gases que impactam no efeito estufa. Contudo, é o continente que mais sofre os impactos do meio ambiente, inclusive, né, das mudanças climáticas. Então, ocorrer esse grito dos excluídos dentro do Egito, ele foi propício para que os países desenvolvidos olhem e reparem todo o estrago que foi feito a partir de uma ideia, uma concepção de desenvolvimento errônea, que matou, que excluiu. Tá certo. Diego Pereira, procurador federal, muito obrigada. Procurador-geral da AGU Meio Ambiente, muito obrigada pela entrevista, Diego, pela sua participação aqui nos nossos estúdios de São Paulo. Até uma próxima. Até mais.